Ainda na infância, Suzana Prado dava sinais de que era uma pessoa ansiosa. Anos depois, o problema só aumentou. A jornalista, que trabalhava com eventos, passou 9 anos sem conseguir dormir direito. Sempre preocupada e achando que algo poderia dar errado, ela sofria antecipadamente. A ansiedade transformou Suzana numa pessoa insegura. Diariamente, ficava de mau humor, com medo de tudo e sem vontade de se alimentar. Na época, não queria mais sair de casa e por pouco não abandonou o trabalho. Eu ficava muito isolada às vezes, né? Às vezes as pessoas chegavam para mim, você está onde? Você se escondeu? Não, era a doença que estava acontecendo e eu não estava percebendo isso em mim. Este psiquiatra explica que existem vários tipos de distúrbios de ansiedade. Geralmente, incluem medo excessivo, pânico e temor, que atrapalham na realização das atividades diárias. Um distúrbio de ansiedade é um problema médico e psiquiátrico que deve ser tratado. A ansiedade ou a angústia surge quando há uma certa insegurança, há um certo risco. E se é relacionada essa angústia, a ansiedade a uma situação, a pessoa pode ser trabalhada simplesmente do ponto de vista psicológico, como ele descrevi. Outras vezes, esta ansiedade é de fundo orgânico, vital, e independente de qualquer situação. Neste caso, é necessário um tratamento farmacológico. Suzana fez tratamento e hoje está curada. Conseguiu controlar a ansiedade e tudo voltou ao normal. Hoje, ela se sente uma pessoa segura e feliz. Hoje eu me amo mais, hoje eu me sinto uma pessoa mais bonita, hoje eu me sinto uma pessoa mais feliz. Tá? Reorganizei a minha alimentação, faço caminhadas, entendeu? Então, assim, é começar a gostar de si mais. Doutores, a gente viu aí alguns exemplos de outros distúrbios provocados pela ansiedade. É tudo isso mesmo? A ansiedade ela pode provocar falta de apetite, mau humor e outros problemas? Na realidade, a ansiedade, ela produz mais um estímulo do indivíduo a alimentar, a comer mais, um pouco mais. Então, a pessoa utiliza realmente o alívio da sua ansiedade, geralmente, através do prazer oral, da boca, comer. Por isso que muitas dessas pessoas, às vezes, elas engordam bastante e criam um quadro, inclusive, de obesidade, como foi citado aqui pelo Dr. Marcos. E, de um modo geral, são muito poucas aquelas pacientes que apresentam uma dificuldade de alimentação ou falta de apetite. A ansiedade, geralmente, ele faz comer um pouco mais do que ter falta de apetite. O mau humor eu não sabia, mas é comum, doutor? A pessoa que apresenta mau humor, na realidade, ela pode até ter um transtorno específico, que a gente chama de disforia, né? Que já é um transtorno do humor, é um pouquinho diferente. Então, eu acho que o principal é a pessoa perceber que tem alguma coisa errada com ela. Pode ser ansiedade, pode ser disforia, pode ser depressão, pode ser um tipo de fobia específica, pode ser um trauma psicológico. Uma vez que ela percebe que há algum tipo de problema, ela deve procurar realmente um médico. E não acredito que deva ser necessariamente um neurologista ou necessariamente um psiquiatra. A depressão é um problema de saúde pública, é um problema que tem um impacto social enorme. E todo médico, mesmo um clínico geral, um cardiologista, um neurologista, um psiquiatra, qualquer médico e até qualquer profissional de outras áreas da saúde, ele deve estar preparado, no mínimo, para receber o paciente, fazer um diagnóstico prévio, pelo menos, e saber orientar esse paciente. E o clínico geral tem que estar perfeitamente preparado para tratar a maioria dos casos de ansiedade, a maioria dos casos de depressão. E aqueles que forem um pouco mais difíceis, um pouco mais complicados, aí é que o clínico, percebendo aquela complexidade maior, ele encaminha para o especialista. O especialista de referência, no caso, é o psiquiatra. Muitas vezes o neurologista pode ajudar também, mas o especialista de referência, após a abordagem do clínico, após a abordagem do neurologista, é o psiquiatra. Oi, amiga. Já tô aqui no restaurante pro encontro, você lembra? Mas eu tô muito nervosa, amiga. Não sei o que fazer, me ajuda. Tô com dor na barriga, suando frio. O que eu faço, amiga? Ó, depois eu te ligo, tá bom? Tchau. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Essa roupa tá boa? Ai, minha barriga. Ai, vontade de vomitar. Eu tô muito ansioso. Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me achar bonito? Esse cabelo não tá legal. Eita,
Eita, de novo. Doutores, enfrentar tudo isso que a gente viu não é fácil, hein? Como é que a gente faz para ajudar nossos personagens? Realmente não é fácil, mas a ansiedade pode ser perfeitamente ajudado com tratamento, com lazer também. Atividade física é uma coisa muito recomendada para as pessoas, fazer a sua atividade física diária, as suas religiões também, a sua fé, são momentos em que a pessoa pode buscar também ajudas, não só no médico, mas também na vida diária, no investimento pessoal, como essas atividades físicas. É muito importante que essa pessoa, o apoio familiar, na estrutura familiar, é muito importante. Porque o que acontece com muita frequência na ansiedade, e a manifestação da ansiedade, às vezes é um nível de insegurança que a pessoa própria tem dela mesma em relação aos problemas da vida. Então essa insegurança faz com que ela manifeste nesses momentos de provação, de uma prova, de um evento, uma situação de insegurança manifestada pelos sintomas já citados aqui anteriormente. Então essas pessoas às vezes precisam, a autoestima está um pouco comprometida, e nas terapias que ela pretende realizar, as terapias psicológicas geralmente, tem esse objetivo de melhorar um pouco a autoestima da pessoa, elevar um pouco o nível e o grau de confiança nela mesma. Se for um estudante que vai para uma prova, se ele tiver confiança naquilo que ele fez, que ele estudou, ele tiver consciência, confiança, ele pode ir perfeitamente para um momento de uma prova mais tranquilo, menos ansioso, porque a ansiedade interfere, inclusive, no rendimento na hora da prova. O fator emocional é importante nessa hora para ele desempenhar bem os seus conhecimentos ou não. Então, há tranquilidade, a ausência de ansiedade, que é natural praticamente em todos os alunos, mas dentro de um certo limite aceitável. Recomenda-se, inclusive, às vezes, que a pessoa, antes de se dirigir a um evento desse aí, faça uns 5 ou 6 respirações intensas e profundas antes de ir para poder relaxar um pouco. Você chega a passar mal mesmo, né? Chega, tem pessoas que chegam a passar mal, tal, é sintoma de falta de ar que ocorre também na ansiedade. É outro sintoma muito frequente. Inclusive, nós temos exemplos da cantora Adele, que está aí, uma cantora conhecida internacionalmente, e ela já explicou várias vezes que ela tem essa síndrome, ela tem medo de entrar no palco às vezes. Já chegou, inclusive, a ficar sem voz. Não tenha dúvida, tem muitos cantores famosos de anos e anos, ainda hoje, quando vão pisar no palco do evento, eles colocam mesmo que tem ansiedade, as mãos ficam frias, o coração bate rápido, e pode até mesmo cair com ansiedade. Pode ser perigoso, né? Pode. Doutores, nós temos perguntas para vocês dos nossos telespectadores. Pois é. Doutor, ansiedade pode ter início por causa de problemas fixos? Então, doutor Sabri, a ansiedade, ela pode ter início por causa de outros problemas físicos? Com certeza, né? A ansiedade, ela precisa haver, em primeiro lugar, uma estrutura genética que predisponha ao desenvolvimento de ansiedade. Em segundo lugar, uma estrutura psicológica que também predispõe ao desenvolvimento de ansiedade. E uma terceira coisa são as situações que a pessoa passa que são desencadeantes da ansiedade, tá certo? Então, uma estrutura genética, uma estrutura psicológica e os desencadeantes da ansiedade. Muitas vezes um problema que poderia ser facilmente conduzido por uma pessoa, mas se ela tem um componente genético e um componente psicológico, aquele mesmo problema desencadeia ansiedade naquela pessoa e o mesmo problema não desencadeia ansiedade numa outra pessoa, porque a sua estrutura genética e a sua estrutura psicológica é diferente, né? Então, os problemas do dia a dia não são exatamente causa, mas em geral eles são desencadeantes da ansiedade. É preciso ter uma estrutura psicológica e uma estrutura genética predisposta ao desenvolvimento da ansiedade.